Todos os convidados se viraram ao mesmo tempo. A noiva não entrou como esperado, segurando flores ou sorrindo nervosa. Ela surgiu curvada, com os ombros tensos, carregando um caixão de madeira escura apoiado nas costas, preso por correias grossas que marcavam o vestido branco. O noivo deixou o sorriso cair. O padre congelou com o livro aberto nas mãos. Um murmúrio atravessou os bancos como uma onda de choque. Ela deu o primeiro passo pelo corredor central sem pedir permissão. Cada passo ecoava como um aviso. O vestido arrastava no chão sujo de poeira, contrastando com o brilho polido do caixão. Não havia música, não havia aplausos. Apenas respirações presas e olhares aterrorizados. Quando chegou à metade do caminho, algumas pessoas se levantaram, achando que era uma encenação, uma provocação. Mas o rosto da noiva não deixava dúvidas. Seus olhos estavam secos, fundos, como alguém que já havia chorado tudo o que podia antes de entrar ali. Ela continuou andando até parar diante do altar. Com um movimento firme, girou o corpo e deixou o caixão deslizar das costas para o chão, produzindo um baque surdo que fez algumas crianças chorarem nos bancos do fundo. O padre tentou falar algo, mas nenhuma palavra saiu. A noiva se ajoelhou diante do caixão, pousou as mãos trêmulas sobre a tampa e respirou fundo, como quem se prepara para atravessar um abismo. Então olhou diretamente para o noivo. Antes de dizer sim, todos precisam ver o que eu carreguei sozinha, disse, com a voz baixa, mas firme o suficiente para ecoar pela nave inteira. Ela destravou as presilhas de metal uma a uma. O som seco de cada clique fazia o silêncio ficar mais pesado. Quando levantou a tampa, um grito coletivo rasgou o ar. Dentro do caixão estavam duas crianças gêmeas. Um menino e uma menina de mãos dadas, imóveis. Vestiam roupas simples, limpas demais para aquela cena. Seus rostos eram idênticos, pálidos, serenos demais para provocar alívio. A noiva fechou os olhos por um segundo, como se pedisse perdão a eles. E então encarou novamente todos os presentes. "Eles são meus", disse. E ele sabia. O noivo deu um passo para trás, tropeçando. O padre levou a mão à boca. Algumas pessoas começaram a gritar para chamar a polícia, enquanto outras se ajoelhavam, sem entender se estavam diante de um crime, de um milagre ou de uma confissão tardia. A noiva permaneceu imóvel ao lado do caixão, como uma guardiã. Ela não chorava. Ela esperava. Ela se levantou lentamente, posicionando-se entre o caixão aberto e o noivo, como se estivesse protegendo as crianças de todos ali. O impacto ainda vibrava no ar quando ela voltou a falar, sem elevar a voz, mas cada palavra atingindo como um golpe. Não entrem em pânico", disse. "O que está aqui dentro não morreu hoje. Morreu aos poucos, no silêncio, na mentira." O padre finalmente reagiu, dando 2 passos para trás, a mão trêmula indo em direção ao celular no bolso da batina. Um dos padrinhos correu até a porta para chamar ajuda, mas ninguém ousou tocar nela ou no caixão. O noivo balançava a cabeça em negação, os olhos arregalados, suados. "Isso é loucura." "Você prometeu", ele começou, mas a voz morreu antes de virar frase. A noiva se virou para os convidados. "Promessas são fáceis quando não se paga o preço", disse. "Eles nasceram quando eu ainda acreditava, quando eu ainda esperava que ele assumisse, quando eu ainda mentia para mim mesma." Ela apontou para o noivo, sem sequer encará-lo. "Enquanto eu criava 2 crianças sozinha, ele construía essa imagem perfeita, esse casamento, essa igreja cheia. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras filmavam escondidas, mãos tremendo. O padre, pálido, discava para a polícia sem tirar os olhos da cena. "Makeiche, eles não estão mortos como vocês pensam", continuou a noiva, "mas também não estão vivos como deveriam estar." Ela se inclinou e ajustou melhor as roupas das crianças, revelando marcas antigas nos pulsos, cicatrizes que não pertenciam a um acidente. Eles viveram escondidos, negados, tratados como erro. As sirenes começaram a soar ao longe. O noivo caiu de joelhos, finalmente compreendendo que não havia mais como fugir. O altar, que deveria selar um futuro, agora era palco de um acerto de contas. "Hoje não é um casamento", disse a noiva levantando o rosto. "É um funeral. Não para eles. Para a mentira que vocês aplaudiriam."
Quando os policiais entraram, a igreja parecia menor, sufocante. A noiva não resistiu. Apenas ergueu as mãos, ainda manchadas pelo pó do caixão, e permaneceu ao lado das crianças até o último segundo. Ela não entrou ali para se casar. Entrou para ser ouvida. O silêncio voltou a dominar a igreja depois que os policiais se posicionaram. Não havia algemas ainda. Não havia gritos, só aquele peso no ar, como se todos estivessem presos dentro de um erro coletivo grande demais para ignorar. A noiva respirou fundo, passou a mão pelo rosto e então fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Um sorriso curto, cansado, perigoso, já que tudo veio à tona. Falta pouco, disse ela, olhando diretamente para os convidados. Não para os policiais, não para o noivo. Para quem assistia, ela se aproximou novamente do caixão e puxou um pequeno envelope colado na parte interna da tampa. Retirou vários exames, fotos e documentos. Erguer aquele papel parecia mais pesado do que carregar o caixão inteiro. Primeira revelação, começou com a voz calma demais. Essas crianças não são fruto de um erro, são fruto de um acordo. Os olhares se cruzaram confusos. Quando engravidei, a família dele me ofereceu dinheiro para desaparecer, para abortar, para fingir que nada aconteceu. Eu recusei. Então eles fizeram outra coisa. Ela jogou as fotos no chão do altar. Eram imagens antigas, de hospitais, de assinaturas, de transferências bancárias. Eles registraram meus filhos como mortos antes mesmo de nascerem. Legalmente eles não existem. Para o Estado, nunca existiram. Um murmúrio horrorizado percorreu a igreja. Uma das madrinhas levou a mão ao peito, quase desmaiando. O noivo começou a chorar alto, não de arrependimento, mas de medo. A noiva então respirou fundo mais uma vez. Segunda revelação, disse, e agora a voz falhou pela primeira vez. Neto, o caixão nunca foi para eles. Ela colocou a mão sobre o próprio peito. Foi para mim. Todos congelaram. Eu fui enterrada viva por anos, trabalhando escondida, criando filhos que oficialmente não existem, aceitando migalhas, engolindo humilhações, enquanto vocês celebravam a ascensão dele. Ela olhou em volta, lentamente, fazendo cada pessoa se sentir vista. Esse casamento era o último ato. Se eu dissesse sim, eu enterraria o resto de mim para sempre. As sirenes já estavam próximas demais. Um policial tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, pedindo apenas mais alguns segundos. Hoje eu não vim acusar só um homem, disse. Vim mostrar o que acontece quando a sociedade finge não ver, quando o dinheiro decide quem merece existir. Ela fechou o caixão com cuidado, como quem encerra um ritual. Meus filhos vão viver. Com nome, com voz, com verdade. E eu também. Quando finalmente foi levada, não houve aplausos. Não houve xingamentos. Só rostos quebrados, encarando o altar vazio. Porque todos entenderam tarde demais. Não foi um escândalo. Foi um espelho.